Oi, Tio! Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre a grande obra cinematográfica Abril Despedaçado, mas antes a gente vai falar umas informações legais sobre o filme, antes de comentar dele. Eu sou... A gente vai, antes de comentar um resumo sobre ele, e depois a gente vai fazer uma análise. Meu nome é Ana Erhart. Eu sou a Júlia Scalera. E eu sou a Bianca Simão. Então, Abril Despedaçado é inspirado em um romance homônimo do escritor Ismail Kadaré, adaptado por Karim Arnoz e Phil Whitaker, em que havia uma disputa entre duas famílias que vingavam o sangue de um morto de cada membro. Abril Despedaçado é um filme de Walter Salles, indicado ao Globo de Ouro. Ele é um filme que foi gravado em 2001 e a história se passa no Nordeste em época de seca, em 1910. As cidades gravadas vão ser Bom Sossego, Caetité, Rio de Contas, que é no interior da Bahia. Também a obra vai ser indicada em 2015 pela Associação Brasileira de Críticos no Cinema como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O elenco ele vai ser formado por Rodrigo Santoro, José Dumont, Rita Semani, Ravi Ramos de Lacerda, Luiz Carlos Vasconcelos e Flávia Marco Antônio. Sobre o título do filme, eu acho legal pensar como Abril, na sua metáfora, significa juventude. Então a gente pode relacionar como Abril Despedaçado, que se refere às crianças e jovens do sertão nordestinos que tiveram sua juventude quebrada por conta de submeterem ao calor, ao trabalho infantil, como tiverem a sua imaginação, os seus sonhos despedaçados por conta disso. No começo do filme a gente já consegue entender bem essa dinâmica, né? Essa realidade que eles vivem, toda a dificuldade, todo o... como quem tem as terras domina tudo e tem que ter esse poder econômico. E aí você vê que as pessoas trabalham, elas vivem num ciclo e elas fazem isso numa dificuldade. Abril Despedaçado. A gente vai apresentar um pouco sobre quem é narrador, quem é ator e... Rodrigo Santoro, ele vai interpretar o Tonho. José Dumont, ele vai interpretar o pai da família Breve. Ravi Ramos Lacerda, ele vai interpretar o Pacu, que vai ser o narrador da nossa história. Luiz Carlos Vasconcelos, ele vai interpretar o Salustiano. E Flávia Marco Antônio vai interpretar a Clara. Rita Semani vai ser a mãe da família Breve. No começo do filme, logo sabemos o nome do protagonista, que vai ser o narrador personagem, que é o Pacu. E tem uma grande metáfora por trás disso. Na verdade, Pacu é o nome de um peixe, e um peixe de água doce, e eles vivem na seca. E o sonho do Pacu, o menino, é conhecer o mar, que é água salgada. E isso é uma grande metáfora, porque na verdade ele chama Pacu e eles vivem na seca e os personagens são secos, mas na verdade representa a água. E logo no começo já tem um quadro na câmera que é o foco já nele, então é uma metáfora. E a gente não entende de começo, sem saber o que esse filme é inspirado, que vemos uma camisa no vento, sem nada, sem contexto, com uma mancha de sangue se amarelando. O filme também começa com o pai da família de Pacu, que ele vai ficar moendo, e ele parecia já ser alguém bem autoritário, pelo jeito forte que batia nos bois, para girarem o moinho. E também porque ele sentia já uma culpa pela má administração, porque Pacu vai falar que o avô dele tinha empregados para isso, mas já quando o pai administra, eles têm que fazer o próprio serviço. Além do calor do sertão nordestino, que é nítido, horrível. O Pacu chega até a fazer um comentário, né, gente, sobre isso, que Deus não manda um fardo maior que você pode aguentar, mas aí depois ele complementa dizendo que na verdade acha que manda um fardo muito grande, que ninguém pode aguentar. Falando isso em relação ao trabalho maçante, ele ficar debaixo do sol, o lugar triste e seco onde eles moram. E também a parte da cena dos bois rodando é uma metáfora, porque representa o ciclo vicioso que eles vivem, de tipo, ficar fazendo a mesma coisa, não sair do lugar, não conseguir se livrar, mesmo sabendo como acaba, e ficar naquilo toda hora, entendeu?
A gente vai perceber que depois do Pacu apresentar o nome da onde eles vivem, que é Riacho das Almas, que é uma metáfora, porque o riacho secou e não tem mais gente morta que vive no decorrer do filme. Tem nas casas, colocavam as fotos dos mortos, e eram muitos mortos, então é uma grande metáfora Riacho das Almas. Sem contar que, como são muitos mortos, as cenas são escuras, a trilha sonora é melancólica e o cenário também do sertão, tudo faz essa referência a muita morte, a muita desgraça e tragédia que eles vivem. Chegando até ser mórbido, muitas vezes, algumas cenas. Tá bom. De verdade, o filme vai começar quando o Pacu, ele acorda de um pesadelo, que na verdade foi um trauma, porque foi real, que aconteceu no mês de fevereiro. Onde ele tava brincando de cavalo, sabe? O Pacu tava em cima do irmão, e o irmão vai ser vítima de um tiro de outra família, que vai ser a Ferreira. E nisso, da história, tinha que vingar o sangue de quem morreu, era filho por filho. Então, o pai tava sem expressão de choro nenhuma, como se o choro tivesse secado, literalmente. E ele espera a mancha de sangue amarelar para que Tonho, que é o irmão mais velho, vingue a morte do irmão falecido. Eles não conseguem mais sentir esse luto. Virou apenas mais um ciclo, mais um acontecimento, um destino praticamente. E eles não demonstram afeto, eles não demonstram tristeza. Ou seja, são secos e sem alegria. É como se todo mundo fosse um gado. Eles chegam a tratar até como se fosse deixasse de ser uma escolha, uma opção, como uma obrigação, uma coisa que deveria ser feita e não há nada que você possa fazer para mudar isso. É uma tradição. Tanto que não tem um quadro na câmera pro Tonho, como se ele não tivesse saída, a não ser vingar a morte do irmão. Cobrando uma reação do Tonho. E o Pacu, inclusive, ele tem muita noção disso. Ele é muito maduro para a idade dele e ele consegue entender o que acontece. Ele sabe exatamente onde que isso vai dar. Com todo mundo, com todos os membros mortos. E ele, por mais que ele tenha perdido a infância dele, ele amadureceu muito cedo. Ele foi obrigado a amadurecer muito cedo. Então a visão dele é exatamente a realidade, porque ele ainda não ressecou. Ele ainda não tá seco por dentro. Ele ainda tem imaginação, ele ainda é uma criança inocente que é obrigada a passar por tudo isso. Então é como se o pai quisesse alguma vitória na vida, além de ser um ciclo vicioso, vingar a morte por conta da má administração que ele teve com os empregados, é uma obsessão como se quisesse ganhar de alguma coisa, nem que seja a morte do próprio filho. É uma rivalidade, né? E vai ter uma metáfora, porque o pai vai dar as botas dele pro Tonho, que é ruim. Então a gente pode pensar naquela expressão, bater as botas, como dar umas botas, entendeu? Entendi. Nossa, verdade. Não tinha pensado nisso. E como se ele estivesse incentivando o Tonho, dando, sei lá, como se ele estivesse dando um presente pro Tonho de uma forma de incentivar ele. Querendo dizer, nunca diga que eu não fiz nada por você. Tipo, emprestar as botas pra ele e ir atrás do homem que matou o irmão como dele. se em algum momento aquilo realmente fosse um incentivo. Como seria, tipo, sei lá, o pai que pudesse morrer pelo filho, que ele dá as botas pro Tonho. No dia seguinte vai ter o Pacu no balanço, subindo e descendo, uma realidade e um sonho. A perda da infância dele, que ali é o único fica momento claro, que ele consegue... É um refúgio, ele foge da realidade... E fica nisso, entendeu? Porque o resto é tudo muito triste. E ele só tem aquele momento pra ele. Que nem o conto do Miyakoto. O conto do Miyakoto, que tem aquela árvore, né, como refúgio emocional. Então, a mãe, ela vai orar pela alma do filho. Então, ela tem um pouquinho de sentimento que o pai não mostrou. Mas ela, sim, pede pra Deus que os irmãos cumprem a sua obrigação. É como... ela mostra uma sensibilidade, mas ao mesmo tempo tem uma ganância. O anseio por vingança. O Tonho, ele tem muita insegurança, ele mostra que não queria fazer isso, mas ele vai. Como o sonho dele que era viver uma mudança de vida, vai ser só um pouco, porque o anseio de vingança ainda é maior. E ele também sabe, tanto ele quanto o Pacu sabem que ele seria o próximo, né, assim que ele matasse, então... Eu acho que a família toda sabia que ele seria o próximo e aí futuramente seria o Pacu. E a história ia acabar assim, né? Porque eles estão em desvantagem numérica, né? Então... E todo mundo da família ia ser eliminado e ia acabar nisso. Imaginar isso na vida real é triste, né? Nossa.
Até o Big Brother tem mais empatia. Desculpa, é que o que mostra nesse triste filme. que a gente perdeu a piada quando a gente acabou a gravação. Ficado muito engraçado. Tinha ficado engraçado, infelizmente não deu. Perderam meu espirro também. Teve um espirro. Não, eu vou colocar depois o seu espirro porque é mágico. Mas não é Covid, gente, não precisem se preocupar. Enfim, o homem que matou, né, ele vai ordenar o leite da vaca, e aí aparece um idoso, que ele vai ser, eu não sei se ele é avô ou pai ou bisavô no começo. Ele é o pai da família Ferreira. Mas eu achava que era avô, porque ele me parecia muito mais velho do que parecia. Provavelmente pelo calor, porque não tinha muitos produtos o boticário. Ele era cego. E tem uma metáfora por trás disso. O cara, ele era cego e, na verdade, ele representa todo mundo, né? Porque todo mundo lá é cego, todo mundo consegue enxergar a realidade. Tanto que o Pacu fala uma hora, em terra de cego, quem tem um olho só é... Quem tem um olho só... Não, em terra de cego, quem tem um olho só, eles acham que é doido. É, isso aí. Aí, na verdade, ele tem um olho só, mas ele é cego ele é cego de... Ele é uma pessoa totalmente cega, porque ele só pensava em morte, de vingar, ganhar. Não só fisicamente, como mentalmente. Tudo nele é cego. Ele era emocionalmente cego, ele não tinha condições de enxergar nada além de vingança e daquele momento de... honra e poder. Exato. De novo, a gente mostra uma prova de resistência pior que o Big Brother. Ela não vai desistir da... Eu não vou desistir, até o humor. Fica engraçado. Tá. Aí depois disso ele erra, ele quase atirou, não foi o Tonho ou ele realmente atirou? Essa é uma parte muito interessante, porque na verdade ele ia atirar, só que aí tinha uma criança do lado e ele hesita e ele fica com medo, e aí o pai cego chega, sente a presença do Tonho e aí sim começa a perseguição. E tudo isso aconteceu na Fazenda dos Ferreiras. No momento que começa a perseguição, a câmera acompanha eles correndo. Ou seja, é como se a câmera tá correndo com eles, você consegue ver tudo. Eles atravessam os matos e ele fica lá correndo que nem um louco, até o momento em que ele finalmente atira no cara. Ele não morre na hora, mas ele atira e aí acabou a disputa, a câmera volta ao normal. Eu queria ressaltar duas coisas que você deixou pra trás, Bibs, que é o Tonho vai atirar. Eu acho que naquele momento que ele não atira e ele hesita em atirar porque tinha uma criança do lado, eu acho que ele pensou muito no Pacu, em como o Pacu se sentiu vendo aquela cena, mostrando que ele tinha também sentimento e empatia. De um lado, a outra família não teve, atirou no cara com o Pacu nas costas, mas aí na hora que ele viu aquilo, ele hesitou e ele poderia muito bem ter perdido a chance, porque o cara conseguiu fugir. Sorte ou azar, eu não sei, não tô aqui pra opinar o que é certo e o que é errado. Mas... errado é morte, né? Direitos humanos. Errado é a morte, mas... Direitos humanos sempre existiram. Exato, né? Porque se eu pôr isso no redação Enem, já era. Mas também eu pensei que a criança poderia ser a criança dentro dele, como ele se hesitasse, tipo, pô... E se fosse exato. Quando ele vai correndo quando a câmera corre junto com o Tonho e o outro membro da família Ferreira, a gente pode acompanhar esse momento também pela câmera, porque a gente tá junto com eles, passando o sentimento de angústia daquele momento que o personagem sentia, transmitindo isso pra quem tava assistindo. É interessante que a gente consegue ouvir eles ofegantes até, a gente consegue ouvir o passo, parece que a gente tá lá correndo com eles, entendeu? E a gente vê, a gente um percebe óculos de realidade virtual faciais, fica da hora. A gente percebe as expressões faciais do Tonho, que ele tá nervoso, que ele tá hesitante, ele não quer fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo ele tá correndo, ele também tá correndo, ele continua, entendeu? É como se ele fosse levado pra isso. Então aí ele vai checar o corpo, é como se ele pensasse, se ele estiver vivo, eu vou ajudar, porque é um arrependimento mesmo. Eu achei isso da parte do Tonho, não quer dizer que ele faria isso, mas tudo bem. Então ele vê o corpo do cara. E ele também pensa no cara que morreu. Ele tá vivo. Só que aí ele pensa que ele deveria atirar de novo e ele vê o cara pedindo, meio quase como se rastejando era pra pegar a arma, né, de novo. Ele tava tentando sobreviver. E aí quando o cara morre, ele meio que faz uma expressão de alívio por ele não ter que atirar a queima-roupa na pessoa. Mas ele sabia que ele teria que morrer agora, porque o próximo irmão ia vingar a morte. Ele realmente, ele assistiu o sofrimento do cara, tipo, levou um tiro, tava ferido e, talvez ele pudesse
dar outro tiro e acabar com o sofrimento, mas não também porque ele tava tentando alcançar uma arma. E aí é complicado, ele tomou a decisão dele e ele morreu. De não fazer nada. A decisão Eu dele. acho que foi uma forma mais Mas humana pra ele. É, de dá pra decidir, ver, dá pra ver. De ele não ter que tomar a decisão de realmente atirar de novo, queima-roupa, vendo o homem caído na frente dele. Acho que foi uma decisão humana que ele queria, de que não foi uma decisão. Ele esperou que ele morresse pra ele não ter que tomar a decisão de ir lá e atirar de novo. Exato, dá pra ver na expressão dele que ele tá confuso, mas ao mesmo tempo ele quer esperar porque aí ele não teria que fazer mais nada. Eu acho que se fosse o pai, atiraria de novo. Sim, Acho talvez. que, na minha opinião, Ou teria atirado na frente da criança mesmo. ele se sentiu assim, na minha opinião, ele se sentiu aliviado. De ele não ter que atirar de novo a queima-roupa e ver aquilo. Aí vai ter uma missa. E aí o pai da família Ferreira, né? Essa missa é em homenagem ao irmão que foi morto. Os dois, não eram? Eu acho que era sobre os dois irmãos que morreram. Não, eu não sei. Que estavam a família Breves e a Ferreira Eu acho que reunida. eles foram É pra, que eles estavam tipo, juntos, né? Acho que foi pra meio que... Não, mas vai ter uma trégua concedida pelo pai da família Ferreira ao Tonho até a camisa amarelar. E aí ele colocou algum bracelete preto, alguma coisa assim. Uma faixa preta. Marcando ele como se ele fosse o próximo, não é? Que nem de boi, Sim. ou porco indo pro matadouro. Tipo, já não é nem mais humano isso. Ele marca... O Tonho tenta criar uma trégua, né, entre eles, pra acabar com o banho de sangue, mas o velho, O pai, pai o da idoso, família, o idoso da respeito, família. por favor. Terceira idade. desculpa, gente. Terceiro. O pai do pai. O pai da Ferreira. Ele diz pro Tonho, eu vou te dar o tempo que você deu ao meu filho. E aí ele fala que vai dar pra ele até a camisa amarelar. O sangue. E ele coloca uma faixa preta, né, no braço. Eu acabei de falar. Você tá explicando de novo. Tudo bem. É que nem porco colocando uma etiqueta pra ir pro matadouro. Foi exatamente o que aconteceu com todos aqui. Ao invés de uma etiqueta, foi uma faixa preta. Aí logo vai cortar a cena e um casal vai perguntar onde fica o vilarejo Bom Sossego para o Pacu. E eu achei uma metáfora porque eles realmente vão dar tipo um sossego, um break pra eles dessa vida de sertão triste. Ele faz uma piada, não é? Do Pacu, falando, que não tem, tipo, alguma Não tem, que não tem sossego. Que é do lado do Riacho das Almas, que não tem riacho. E que também não tem alma. No Big Brother tem riacho. O Pacu vai dizer que o riacho secou, que só sobrou as almas, que ele não... E aí o casal vai perguntar qual é o nome do Pacu. E Pacu fala que só chamam ele de menino. Porque, como eu disse, todo mundo é tratado como animal. Nesse momento ele não tem nome. E na verdade não é só ele representa todas as crianças do sertão. Exato. Que também não tem nome. E por acaso, naquela situação, ele ganhou um nome. Vocês não acham estranho a gente não... a pessoa que tá assistindo não saber qual é o nome do pai deles, da família Breves, e não saber o nome da mãe? Tipo e assim, o menino nem nome tinha. Só mãe, só pai. É que nem gado na estrada. Ninguém sabe o nome, mas só fica pensando, nossa, tem um gado. Não sei. Eu não entendi, mas tudo bem. Não, tá, eu entendi. Tipo, por exemplo, um bovino. Ninguém fala assim, o Cleitinho. Fica falando, Talvez é um isso bovino, seja... vai ser meu futuro bife. É verdade. Vai ser meu talvez futuro você não vingança. queira nem se apegar, né? Porque você cria um nome, até fala, você vai dar nome pra um peixe, mas aí depois porque, ele por morre, exemplo, você... tipo, shih tzu. Você fica, tipo, você pensa num cachorro com algum nome que vai ser Lola, Mel, Maria Teodora. Aí vamos supor, você acha um animal na rua, aí você fala, acho que eu vou ficar com ele. Você fala, não, é melhor não dar nome pra não me apegar. Aí você dá nome, você fala, putz, que saudade que eu vou sentir do Chico. Eu acho que eu tenho uma Agora vai ter que levar pra explicação, casa. Eu tenho uma explicação que faz mais sentido, eu acho. Bicho de fazenda. Talvez seja uma forma, assim como o Pacu, o fato de ele não ter o nome e ser menino e representar todas as crianças, talvez o fato de a mãe e o pai também não terem nome represente as mães e os pais da situação do Nordeste naquela época que viviam da mesma forma. eu acho que na verdade ele representa todo mundo, né? No final das contas, daquela época, daquela situação. Aí ele ganha um livro do casal
que eu indico que é um casal, né? Que depois é um padrasto. Aí ele Não, passa o padrasto dela. Mas é que parecia um casal. É que eu falo casal, que é um homem e uma mulher. Nesse sentido, mas podia ser uma mulher. Romântico homem, não, é um homem, casal. sei lá. Aí esse livro ele leva pra árvore dele, pro refúgio dele, e fica mais um elemento pra ele conectar com a infância. Ele fala que ele gosta de ver as imagens, não é? Porque ele não sabe ler, então ele vai ver as figuras. Ele pergunta se pode, né, ainda. Tipo, uma criança que não tem autorização pra ler um livro, é bem complicado. E nisso a gente vai perceber que o pai não gosta desse livro, porque é menos trabalho, menos dinheiro e menos trabalho do Pacu. E aí ele é como se ele tivesse a infância dele e o pai não deixa aproveitar. Ele não tem direito nem de ter, tipo, alguns minutos da infância dele de volta. Ele lê escondido à noite. Eu acho que vale ressaltar a gente pensar que o pai dele também deve ter tido a mesma vida que o Pacu tem. A forma de viver. Então, talvez pra ele seja uma coisa normal, não seja mais uma coisa... Então, mas é que eu acho normalmente que não, porque... a ausência de algo pode tornar, por exemplo, eu sofri alguma coisa, eu não quero que minha irmã sofra, e aí eu faço ela ter alguma coisa pra distrair isso, entendeu? Exato, se você comete um erro, você tenta consertar. E tipo assim, não é o nem caso. que seja por meio de uma pessoa. Eles não tentaram mudar a situação. Eles então, continuaram. Exato, eles continuaram. É porque a ganância adulta foi maior. Exato, talvez ele não tenha problematizado isso. Porque o Pacu, ele é uma criança muito madura. Talvez o pai dele, na idade dele, não fosse tão maduro e não tivesse essa visão que o Pacu tem sobre a vida e o mundo. Por isso que eu acho que o Pacu teria que ser psicólogo. O Pacu vai ficar lendo as figuras e aí ele vai achar que é a sereia, ele vai falar pro Tonho que era a mulher, a Clara. A Clara vai ter uma metáfora no nome, né? Que vai ser a luz. Que ela é como se fosse ela fosse a forma de iluminar esse momento trágico. Esse momento escuro. Que a escuridão a gente relaciona com tristeza, pavor, essas coisas. E ela vai ser um brilho, alegria, felicidade. Já que a gente entrou no tema nome, o Tonho é apelido de Antônio. E Antônio significa valioso, de valor inestimável. E depois também a gente vai entender melhor isso, conforme a história se desenrola. Também o Tonho vai ficar curioso com as figuras, como se a infância dele fosse... O Tonho vai ficar curioso com as figuras, como se a infância dele fosse... Minha mãe vai chegar às 5, daqui 15 minutos. Oi. O Tonho, ele vai ficar, tipo, como a infância do Tonho por dentro dele, ficasse curioso com as figuras, com outra coisa, com refúgio emocional, tal como o Pacu. O Tonho, ele quer ver o circo, né? O festival que vai ter à noite. Então, ele pede pra Pacu ir com ele, e nisso a gente vê uma paixão do Tonho pela Clara. Eu tô respondendo meu pai, tá, galera? Não tô ignorando você. Ele fica encantado com a Clara, fica fascinado com aquela cena que ela faz uma apresentação. Ela tava de perna de pau, como se levasse realmente o Tonho à luz da vida dele e às alturas. Ela fica balançando lá em cima, e ela fica falando, mais rápido e tal. E aí o circo vai acabar. E o Tonho vai falar com ela, o Pacu também, para pedir para que ele lesse o livro para ela, perguntar o que tinha esses livros. Então, e é isso. Mas não vai acontecer nada demais entre a Clara e o Tonho, como a vida de fanfiqueiras esperavam. E Tonho volta para casa. Tonho, ele vai receber uma baita bronca do pai, porque o Tonho ainda assim vai peitar o pai e vai receber um monte de morro, só que o Pacu vai estar no quarto chorando, e nisso o Pacu ele vai pedir para o Tonho ir embora, porque ele não merece sofrer, muito menos morrer. Eles sabem que a hora tá chegando, né? Mas vale salientar que nisso o Pacu já vai receber o nome dele na volta do circo, que ele vai perguntar se... O homem, né, que tava com a mulher vai perguntar se ele gostava de passarinho, aí o Tonho vai falar que ele prefere peixe, e no final vai ser de água salgada ao invés de doce. Não, doce salgada, isso. Não, doce salgada, vai ter um break da história por meio que o casal vai explicar o que estava acontecendo com a faixa preta do Tonho, o que seria isso, para contextualizar mesmo quem estava assistindo, né, o telespectador.
Os bois começam a rodar sozinhos. Tem uma metáfora por trás disso? Essa metáfora a gente já falou no começo, que é a metáfora do ciclo vicioso que eles vivem, que roda, roda, roda e não sai do lugar. Isso é verdade. Então essa cena aparece constantemente no filme porque é exatamente aquilo que representa a vida deles, né? Então... o Tonho ele vai sair de casa, então vai seguir o que o Pacu falou. E ele vai seguir um caminho que mostra uma grande ambiguidade na câmera, 2 caminhos, que ele vai seguir pela esquerda, que a esquerda se refere à morte. E então o Tonho foge com o casal, e aí ele tem a mãe fala que o Tonho não quer que o Tonho morre como um bicho, o pai vai negar, sem sentimento algum, quer que Tonho morra pra poder vingar a morte do irmão. Mas vale ressaltar que a mãe também não chega a enfrentar diretamente o pai. É bem submissa. Eu acho, não sei da opinião de vocês, mas pra mim essa cena do caminho é uma das cenas mais marcantes, né? Essa divisão de caminhos, que ele tem que escolher e ele muda. Eu acho, tipo, muito, muito marcante. Aí o Pacu imaginava toda hora ele com a sereia, que era a mulher linda, era a mulher da vida, Clara mesmo. E o pai vai ficar bem irritado. A mulher da vida dele pra felicidade. O pai vai ficar muito bravo com isso. Ele não quer que o Pacu sonhe, quer que ele trabalhe, que isso tá sendo uma distração e confisca o livro dele. Porque não dá pra sentir falta de uma coisa que nunca teve, né? E se ele sentir o gosto que é uma vida melhor do que ele tem, ele pode não... O casal leva o Tonho no centro, né, da cidadezinha, né, do Riacho. E isso poderia ser até uma metáfora, como se fosse o centro da vida de Tonho, sabe? Uma felicidade, sabe? Sim. Eu não sei explicar, mas é bem direta. O padrasto, ele fica com ciúmes do Tonho conversando com a mulher. Sim, nessa cena é muito interessante, porque de um jeito parece como, tipo, o padrasto, na verdade, gosta de uma maneira meio romântica da Clara, né? É meio abusiva também, é controlando com quem ela fala. Não dá pra saber, você olha... Não, mas calma, você fica olhando a cena e você fala, mas ele é um padrasto, por que ele tá assim? Na verdade, a gente não sabe qual que são as verdadeiras intenções e o que ele pensa dela, né? Nesse momento que ela tá na corda, girando, e ela fala... E ele que tá girando a corda pra ela tá se balançando... A gente percebe que ela é uma pessoa muito livre, ela, entre aspas, né? Ela é um espírito livre, ela quer ser livre. Muito diferente do Tonho, né? Que tá preso. Exato. Ela meio que passa a ideia pra quem tá assistindo, de querer ensinar o Tonho a ser livre também. Na casa dos Ferreiras vai ter um jantar logo nisso, no dia seguinte, né? O Tonho vai voltar pra casa, vale salientar isso. E nesse dia, os Ferreiras vão fazer um jantar, com a maior autoridade sendo o pai cego. E ele sempre fala que tem que vingar a morte de um por um, de quem perdeu. E não pode matar todos de uma vez, tem que ser, tipo, certo, uma regra. E também no dia seguinte, depois disso... E ele também disse que a sua obrigação é só com quem matou seu irmão. Querendo dizer, você não pode... Só com os mortos. Você não pode matar uma pessoa que não tem nada a ver, que ainda não fez nada. Que quase estão mais mortos que vivos, mesmo estando vivos. Exato. E aí o Pacu vai balançar o Tonho no balanço. Ficou meio ambíguo, mas tudo bem. E aí, como se o Tonho pudesse sentir uma imaginação, uma felicidade, a chance de sonhar de novo. É um momento que ele não sabe se ele vai poder repetir, né? Só que a corda arrebenta, né? E ele cai. E o Pacu vai rir demais. O Tonho vai rir também. E a mãe força um pouco. É uma das poucas cenas felizes. E o pai força demais. Como não ri, ele força. Eles parecem incapazes de, tipo assim, ter alguma alegria. Mas do Tonho e o Pacu dá pra ver que eles realmente tiveram um momento muito raro no filme. E aí o padrasto, né, ele vai falar pra mulher que pra não se relacionar com o Tonho, porque ele vai morrer de novo. Por conta da faixa. E no dia seguinte, a camisa amarela. E aí a câmera anda pro lado direito, como se fosse um spoiler, né? O lado direito como o lado da vida. E depois ele foca nos 2 ângulos como se fosse uma escolha! É isso. Aí o Tonho, ele vai lá e segue o sonho dele, que seria... Novo sonho do balanço, vamos supor, que seria ficar com a mulher. E aí ele dorme. Isso, a Clara vai descobrir que ela é livre demais pra ficar presa por alguém, por um relacionamento. Então, não vai rolar nada entre eles, um fruto de um relacionamento. Tá, aí o Pacu, ele vai... Aí o Pacu sente cheiro de chuva. E como seria uma reviravolta nessa história infeliz,
A chuva vai demonstrar alegria, felicidade, então o Pacu vai pra chuva. Demonstra que as coisas estão mudando, que vão começar a mudar. E aí ele encontra a faixa preta no chão do Tonho. E aí ele decide que irá morrer no lugar dele. Pois é, por essa vocês não esperavam, nem eu. Ninguém esperava. Ele coloca as roupas do Tonho, né? Ele chega a colocar as roupas do Tonho. Eu acho incrível, né, que ele que ainda tinha um pouco de querer a vida, de sentir esse gosto de que podia ser mais feliz, ele tá disposto a sacrificar tudo pelo irmão. O mais novo virou o mais velho. Essa possibilidade, essa oportunidade de viver. E aí também acho que é aí que se encaixa aquela metáfora do nome de significar ser valioso, né? Porque o Tonho era A tudo ponto. pro Pacu. Exato. Aí ele começa a rir muito, como, sei lá, fosse um refúgio, porque ele sabia que ele ia morrer, aí ele começa a rir demais, ele nem entende por que ele tá rindo, o Pacu até fala nisso. E como se ele soubesse também como seria o sossego, né? Realmente o Vale Bom Sossego seria após a morte do sertão nordestino. O Tonho, ele tenta impedir, mas não dá, ou ele morre, o Pacu, quando o Tonho vê, ele já vê o Pacu morto. A mãe vai chorar muito, o que a gente não viu com o irmão mais velho, e o pai não chora, mas quer que o Tonho cobre imediatamente o sangue do Pacu. Nesse momento, deixa bem claro de que ele não sabe viver o luto a não ser cobrando vingança. Ele transforma a dor, a raiva em vingança. A primeira reação dele é essa. Pega se uma virar, arma. Entendeu? Pega a arma e vai lá matar, entendeu? Mas não Ele não acho pensa que- em chorar, ele não pensa em olhar uma foto, ele não pensa em abraçar os familiares, em sentir a dor. Não, vai matar. Eu não acho que não é porque ele não sentiu nada. Talvez porque fosse demais pra ele saber lidar com isso. Seja a única forma que ele E consiga. ele transformou que ele isso em conheça. vingança, uma forma de vingar aquilo, como se fosse justiça. Talvez ele acreditasse que aquilo fosse uma forma de justiça, mas era vingança, né? Porque E nisso há uma troca de protagonistas, né? Troca de narrador do Pacu pro Tonho. E aí o Tonho vai ignorar o pai, tem bem um quadro no Tonho. E o pai vai tentar atirar no Tonho. Como se fosse uma desonra ele decidir viver e não cumprir com a obrigação que o pai acreditava que ele tinha. Mas na verdade acho que esse era o desejo do Pacu, né? Era exatamente o que ele queria. Mas Ele a queria que o mulher. irmão vivesse. A mãe, né, vai impedir isso, vai falar que acabou, chega, sem mortes mais. Ela E o percebe. Pacu, ele conseguiu aquilo que ninguém conseguiu, né? Parar com esse ciclo. Pra ter Pacu trégua, tudo, né? precisou da vida Ele do se Pacu. Ele se sacrificou Pelo irmão, pelo pai, pela mãe. pra que finalmente acabasse. E pelos membros da outra família. E o também. Tonho nem entra direito em casa, né, na fazenda, e aí ele segue um caminho que vai ser até, de novo, um caminho com dois, né, e vai ser o lado direito, o lado da vida, e nisso ele vai subir e descer um monte, então como se ele tivesse, a descida um pouco maior, como se ele tivesse subido todos os desafios da vida e descido pra usufruir disso, sabe? E aí, nisso tem um quadro, ele fica vendo o mar, o que o Pacu sempre sonhou, e foca entre o mar e o céu, como se o céu tivesse o Pacu dentro, sabe? Como Ele aproveitar. Ele passa a viver como se ele fosse o Pacu, né? Ele vive aquilo que o Pacu quer porque ele sabe que quem deveria estar no lugar dele... Quem deveria estar no lugar dele não era, tipo... Não era ele que devia estar ali, entendeu? E ele tá fazendo aquilo pelo irmão. E ele aí fica tem feliz. o céu, tem ele e... Acho que tudo o isso. fato de a câmera pegar o céu e o mar representa que o Pacu, ele tá mais próximo do que ele queria. Tanto que, tipo, o Tonho, ele tá de costas, entendeu? Tá distante, então é tipo... Você tem a troca do protagonista, mas é como se virasse um sol. O protagonista vira E um o sol. fato de o Tonho estar de frente pro mar, a água simboliza a vida. É como se ele estivesse observando o horizonte, observando a vida futura que ele vai ter pela frente. Tudo graças ao Pacu. Então é isso, né? Não vinguem a morte de ninguém, porque não vai dar em nada. Vingança também não é um bom caminho. Assassinato é crime. A gente consegue ver muito isso nesse filme, é a lição que deixa, né? E sempre sonhar, pra podermos aguentar exato. essa vida. Exato. Porque por mais que a gente não tenha esse calor, né? Não tenha esse trabalho infantil, nós do Beatíssimo, Mas é importante ter um refúgio. é importante sonhar Diga não ao trabalho infantil. e não às drogas.
Acho isso. que vale ressaltar que a gente achou que nunca ia acabar, entendeu? Porque a gente O demorou podcast? tanto pra fazer. Ah, tá. Eu achei que era o filme ou o podcast. Não, realmente, a gente trabalhou duro pra isso, a gente Estuda Fez- pra a isso gente- ou o podcast? Eu não Não, entendi o até podcast. agora. Não, o podcast. A Ah, gente tá. tá aqui conversando e tal, mas Enfim, acabou. Nossa! Desculpa, pode continuar. É uma metáfora da Júlia. Eu tava aqui fazendo um maior discurso de encerramento e aí você fala isso, mas tudo bem, gente. É isso então. Um beijinho. E Beijo, tchau, tchau. galera. Obrigada Como pela que sua desliga? atenção, hein? Como que desliga isso, Júlia? Ah, é o quadrado, né? 34. Gosto